Fala pessoal, estamos de volta com mais um programa Entre Linhas. Por aqui sou o amigo Eduardo Silva e meu parceiro de sempre, Marcelo Couto, trazendo muitas informações sobre os assuntos sobre a eleição. Hoje estamos aqui, né, meu parceiro, com um convidado de peso. Com certeza. Para falar sobre justiça eleitoral. Qual o sentido do peso, né? Pessoal, seja muito bem-vindo a mais um programa. De praxe aqui pra gente aqui, se inscreve no canal, manda seu comentário, envia, se você estiver gostando, compartilha com um amigo. E hoje, no episódio passado, o Rubens queria dar uma esticada, né? Falei, Rubens, calma, legislação eleitoral vai ser próximo programa. E hoje a gente trouxe aqui o doutor Leonardo Santos, para a gente poder bater um papo sobre legislação eleitoral. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo. E aí, rapaziada, obrigado pelo convite, obrigado pelo Entre Linhas, né? Obrigado a todos que estão assistindo aí. Para mim é um prazer estar aqui falando da matéria que eu gosto, que eu sou apaixonado, no local que eu nasci, né? Eu sou de São João de Meriti, com muito orgulho. E deixar um abraço a todos os meritienses que estão assistindo aí. Sempre gosto de falar da minha cidade, né? Tenho muito orgulho da minha cidade, apesar de todas as dificuldades que a gente passou na época e tal, mas eu tenho muito orgulho de falar que eu sou de São João. E tá aqui hoje falando desse podcast com vocês aqui, né, convite, e muito satisfeito, e vou estar aqui tentando responder todas as dúvidas aqui que vêm surgir, né, a gente bater um papo bem descontraído, e desde já, muito obrigado pelo convite, tá bom? E tô aqui à disposição de vocês para conversar. É isso. Doutor, antes de a gente começar de fato, faz uma breve apresentação para a galera poder te conhecer um pouquino. Sei que seu currículo é bem extenso, mas de forma breve. Não, é até com orgulho, né? Assim, o fato de ser de São João, né? Então, o fato de falar o nosso currículo é até meio constrangedor, entre aspas, mas a gente tem que falar, né? Até porque são conquistas, né? Que a gente tem e tal. As pessoas eventualmente não me entenderem mal. Mas atualmente eu sou procurador-chefe da Câmara dos Vereadores de Nova Iguaçu. Sou doutor em Direito, né? E tenho pós-doutorado em Direito Eleitoral pela UERJ. Professor de Direito da Universidade Estácio Sá, da Unigran Rio, da Escola de Magistratura. Nossa. E sou sócio do João Bosco Filho Advogados, escritório de advocacia. Então, resumidamente é isso. Mas nada disso, né? Eu falo, o fato de estar aqui com vocês, né? Os títulos ficam de lado, né? Apesar que, né, eu estou aqui por conta disso, por conta do conhecimento, mas eu quero deixar bem claro para vocês que a gente, com toda humildade, já está aqui batendo um papo, né? E para que algumas informações sejam esclarecidas para vocês, né, que estão assistindo a gente, candidato, pré-candidato, aliás, pré-candidato, eleitor, cidadão, né? Enfim, todo mundo, pessoas que trabalham em partidos, né? Pessoas que trabalham com marketing eleitoral, igual vocês aqui. Então, a ideia nossa é informação, né? Informar para que as pessoas possam exercer o sufrágio de forma limpa, né? E justa, né? E é isso. Muita gente tem muita dificuldade em entender sobre os direitos, né, eleitorais de uma campanha. Mas entender o direito eleitoral hoje é fundamental para quem quer disputar uma campanha eleitoral? Sim. Vamos lá. A campanha eleitoral, ela não começa no ano da eleição, né? Assim, claro que, oficialmente, o período eleitoral, né, a campanha eleitoral começa em 16 de agosto. Né? Esse é o período que começa a campanha eleitoral. Isso é bom gravar essa data, né? 16 de agosto para frente começa o período eleitoral. Pois bem, antes de 16 de agosto, a gente tem uma coisa chamada pré-campanha, né, que é o que os pré-candidatos hoje estão fazendo. Tá fazendo hoje. Sejam as pessoas que têm mandato, que vão buscar a reeleição, sejam aqueles que são novos, né? Enfim, tentar o primeiro mandato. Então você tem um período que e aí você tem um limbo que qual o período que compreende a pré-campanha? Você não tem uma definição. Isso é uma crítica que eu tenho. Eu acho que da mesma forma que a lei define o período de campanha eleitoral, que é a partir de 16 de agosto do ano da eleição, obviamente, né? Ela deveria definir, na minha visão, isso é uma questão que eu tenho, o período de pré-campanha. Não tem hoje. Então, a gente já consegue imaginar que a pessoa é um pretenso candidato hoje pelas redes sociais. Já viu uns videozinhos, né? A pessoa caminhando, né? Uhum. Fazendo uma quase, entre aspas, uma autopromoção. Eu sou fulano de tal, sou daqui, sou de lá. Então esse cara vai ser candidato, essa mulher vai ser candidata. E qual a importância de entender
a campanha eleitoral hoje, né? Que a gente vive uma nova era. Não adianta ficar lembrando da campanha da década de 90, esquece isso. Não adianta olhar pro retrovisor. Né? Eu lembro, quando eu era pequeno, a campanha eleitoral era muito suja. Lembra? Vocês são garotos. Você é mais velho, né? Ele é mais novinho. As passarelas. Como ficavam as passarelas? Só tenho 22 anos. Como ficavam as passarelas? Imundas, né, cara? Pô, uma loucura, era uma loucura. Mas botar foto aí, Davi. Disputa nos postes. Disputa nos postes. Então, hoje você tem uma mudança radical de diminuição do tempo de campanha, em torno de 45 a 50 e poucos dias. Diminuição do número de candidatos por partido, né? Hoje isso é importante, essa informação, 100% mais um do número de cadeiras a serem disputadas. Então, se eu tenho 70 cadeiras disputadas na Legis, eu só posso ter por partido 71 candidatos. 100% mais um. Que antes era maior esse número. E você tem uma questão de as regras muito mais ajustadas, né? Desse período todo, né? Principalmente em relação, né, à modernização, o uso de redes sociais, etc, nas eleições. Então, conhecer as regras que você vai lidar com as quais você vai eventualmente lidar ali, te facilita para que você não cometa erros, né, e que não venha a sofrer consequências jurídicas de, por exemplo, você ganhar a eleição e não levar, né, ser ali eventualmente processado, né, enfim. Abuso de poder econômico, abuso de poder político, enfim, sofrer as sanções legais por conta de violações, né, de leis. Agora, uma pergunta que eu ia fazer até... a gente tem um grande parceiro que troca essas ideias com a gente, né? E ele disse o seguinte, pô, caramba, você imagina, o candidato já tem um mandato, ele já vamos dizer aqui um deputado, ele já é um deputado. Aí ele tem que deixar de falar que é candidato para falar que é pré-candidato, mesmo ele já tendo o cargo? Não, aí é diferente. Aí que é um ponto. Por exemplo, alguns cargos, para algumas disputas, a pessoa tem que se afastar. Secretário, enfim, a lei define quando você tem que se afastar para disputar outros cargos. Né? Isso é definições legais. Outros cargos, não. Só que assim, existe uma diferença básica aí entre você ter mandato e você ser pré-candidato à reeleição. Uhum. Você tá entendendo onde eu quero chegar? Porque oficialmente você só vai ser candidato. Existe uma coisa que vai de 20 de julho a 5 de agosto. São as convenções. Convenções, já sabem, né? Estão espertos. Nas convenções que vão ser definidas ali quais são os candidatos. Então, oficialmente, você só é candidato quando o partido lança seu nome lá. Claro, quem tem mandato pela lei tem prioridade de concorrer. O partido vai dar legenda. Não tem como fugir. Uma coisa legal. Isso aí não há mistério. Inclusive, manter o número dele na eleição anterior. Sim. São privilégios, não é? Eventualmente não são benesses do partido. São questões legais. Direito à legenda e direito a manter o número. Ponto. Então, ele tem o mandato. Né? E ele é pré-candidato à reeleição. Ele não pode afirmar que é candidato, porque oficialmente ele não é. Porque hoje, né, a gente está no dia aqui, apesar que as pessoas vão assistir a live em outros dias, a gente está aqui hoje no dia 1º de junho, certo? Uhum. Pode falar a data aqui, não é? Pode. Beleza. 1º de junho. Hoje ninguém é candidato. Pré-candidato. Pode mudar. Entende por que a diferença lá? E é até uma coisa que eu vou discutir no artigo que eu vou publicar agora, né? Eu vou até dar um spoiler aqui, eu vou escrever sobre isso, sobre essa questão, essa discussão sobre quem tem mandato e a utilização, e é candidato à reeleição, e a utilização desse mandato para fins de campanha antecipada. Essa semana que passou agora, o amigo tava falando brincando, né? Ele, cara, eu acho, na minha opinião, que esse negócio de campanha, de pré-campanha, de pré-candidato, é só o jeitinho brasileiro, o jeitinho que o brasileiro descobriu, criou para poder iniciar o jogo de forma a aquecer o jogo ali, de antecipar as coisas mesmo, né? E aí, doutor, falando de antecipação, né? A gente que trabalha com comunicação, a gente fica ali meio que nesse período pisando em ovos, né? Porque tem muitas brechas, né? O que pode configurar como antecipado? Eu discordo que isso é um jeitinho brasileiro, assim. Quem tem mandato vai
ter uma vantagem sobre quem não tem, mas é natural. Não falo nem só de quem tem mandato, não. Falo de quem não tem mandato mesmo, Não, já não, começar. o que você falou antes, né? O seu amigo disse que é o jeitinho brasileiro, tá, pré-campanha. É evidente que quem tem mandato eletivo, ele vai exercer, porque ele tem, até porque, se você pensar bem, por exemplo, deputado estadual. Vamos pegar aqui deputado estadual. Por exemplo, que é a eleição agora, Sim. eleições gerais. O deputado estadual que foi eleito em 2022, o mandato dele começou em janeiro de 23, certo? Aham. E vai até quando? Dezembro de 26. É isso. Então, até dezembro de 2026, ele tem que exercer o mandato dele, as atribuições do mandato dele. Independentemente se ele é candidato à reeleição ou não. Continuar o mandato. Então, ele tem que prestar conta do mandato, ele tem que, enfim, exercer tudo aquilo que é dentro das atribuições dele. Óbvio, isso é uma questão lógica, né? Pessoa que é deputada e vai vir à reeleição, ele vai ter a vantagem de estar, por conta do exercício do mandato, em evidência. Sim. Ele vai ter essa vantagem de estar por conta do exercício do mandato. Ou não. Às vezes isso pode ser ruim. Quantos candidatos que são candidatos à reeleição que perdem a eleição? Muitos. Ou que indicam um candidato à reeleição? Aconteceu em São João há pouco tempo. Sim. Uma coisa aconteceu aqui. Entende? Então, assim, isso pode ser bom ou ruim, depende do ponto de vista. Né? Aí você tem que pegar também, uma coisa que eu não sei de cabeça o número exato, qual o percentual de renovação nas casas legislativas? Esquece o executivo. A Alerj, por exemplo, sempre gira em torno de 30% a 40% de renovação. É um número médio-alto, né? Estima-se, os especialistas em dados, essa análise que eu não sou capaz de fazer, que não é minha área, e para essa eleição agora, a renovação vai ser de 50%. Por conta dos últimos fatos e tal, eu não sei. Mas uma renovação um percentual acima do normal. Aqui em São João, por exemplo, diminuíram o número de cadeiras de 15 para 20, de 21 para 15, certo? Certo. Em tese, quem tinha mandato, os 15 vereadores que ficaram, em tese, estavam na legislatura anterior, certo? Não aconteceu isso. Não. Até com a diminuição de cadeiras, quantos mudaram? Eu não sei de cabeça. 5? É. Um terço. Que automaticamente 33% de 6. renovação. Automaticamente 6 já Não, tava mas já. em tese, você tem 21, diminui para 15. Você acredita que vai ter os 15, vai renovar Os no 15 aqui minimamente vão estar dentro dos 21, desse número aqui, 21. Os 15 que ficaram. Não. Você teve 6 que saíram e mais 5 que mudaram. Entende? Então, assim, e mesmo com essa vantagem que a gente estava debatendo aqui, de ter o mandato, de estar em campanha, etc, etc. Você se perguntou, só para não perder o foco da tua pergunta, o que pode configurar? O clássico pediu de voto. Isso aí, óbvio, né? Pedir voto. Eu sou o candidato, se afirmar o candidato e pedir voto explicitamente. Tá? Com o passar do tempo, os pré-candidatos passaram a usar isso de forma sucinta, mais oculta. Ocultar isso e a resolução proíbe isso, o uso de palavras mágicas. Ó, estamos juntos em 2026. Tô contigo em 2026. Entende? Aí depende da interpretação, vai depender muito do legislador de entender aquilo, fica muito subjetivo, né? Porque a lei não crava o que pode ser entendido como palavra. Ela indica, né? Até pela jurisprudência, você tem algumas expressões que podem indicar uma campanha antecipada. Uma coisa importante, que aí eu acho essa informação importante, que eu sei que muita gente não tem essa informação. Mas o pedido de não voto em alguém é entendido como campanha antecipada. Você sabe que ele é candidato. Agora você sabe que ele vai ser candidato. Ó, ele vai se lançar. Você começa na pré-campanha fazer uma campanha de desqualificação dele. Ó, ele vai vir à reeleição, não votem nele. Começa a inventar coisas da vida dele, enfim, fake news, o caramba 4. Isso é entendido como o pedido de não voto é uma campanha antecipada. Eu estava fazendo uma cobertura e a pré-candidata falou da seguinte forma, né? A gente precisa renovar, não votar nessas pessoas que já estão aí no poder, dar oportunidade para pessoas novas. Ela foi esperta. Então ela estaria, como ela não citou, esperta, né? Ela foi esperta. Ela deixou no genérico, então estaria tranquilo. Ela foi esperta. Mas só que no final ela falou assim, ó, eu conto com vocês. Isso aí. Isso aí, eu não sei nem qual é a candidata, tá? Até pra minha opinião não ficar... Mas eu cheguei na assessoria, eu falei assim, ó... Até pra minha opinião não ficar prostituída. Ficar falando não, entendeu? Mas assim, isso pode dar problema.
Falei assim, aqui é uma reunião que tem muita gente que ela não conhece. Alguém pode estar filmando. Infiltrado. Que Não, as nem pessoas infiltrado. Pode estar filmando e Pra colocar na compartilhou. rede social, né? Pra colocar Uma na rede liderança social. leiga. Sim, E aí alguém foi lá, isso tá. acontece. Acontece. Então tem que tomar cuidado. Muito, muito. A campanha você começa a ganhar na pré-campanha. Ô, Dudu, Aliás, você começa a ganhar a campanha na escolha do partido que você vai ficar. Escolher o partido legal. Ponto. É a escolha. Aí é a equipe política, né? Qual o melhor partido, que vai dar abrigo e tal. Aí, beleza, isso ganha ali. E o partido tem que escolher em abril. Muito tempo antes, né? Você não escolhe o partido na véspera da convenção. foi uma guerra. Então é uma decisão que tem que ser muito bem acertada. Então, esse ano, salvo engano, foi até dia 5 de abril, dia 4, não lembro agora. Foi dia 5. Dia 5, né? Dia A 5. escolha, o prazo para. Pra você, pro Pra candidato filiação ou filiar-se troca? a um partido, né? Então é isso. E é por isso que teve essa. O Marcelinho falou que pô, Uma a briga, guerra. a guerra. Gira, dança da cadeira pra lá, cadeira pra cá. Um isso. vai pra lá, outro vai pra lá. Bola Você pra tá cá. saindo daqui, eu vou te tomar isso tudo que tu tinha nesse partido aqui. É isso. É guerra. Alguns candidatos isso, aí. entendeu? Então, mas, e aí depois vem que. Por isso que é importante o pré-candidato a assinar a gente, né, ter uma boa equipe jurídica, marketing, contábil, prestação de contas. Prestação de conta não é só na hora de prestar conta, não. É tudo que vai sendo gasto durante a campanha. Você já guardando comprovante, né, as doações de campanha, tudo aí. Você tem uma assessoria decente para isso aí. Entendeu? Infelizmente, campanha custa. Não tem jeito. Falando de contábil, só abrindo um parênteses aqui, né? A gente teve um embate na campanha de 2019 para 20, né? Por conta de um recibo do Facebook, lembra dessa? Não tô lembrado, não. Então, um recibo do Facebook, né? Não era o nosso, não era a campanha que nós estávamos fazendo, não. Um amigo nosso. A pessoa fez o impulsionamento e aí na hora de... Pô, cadê o recibo do Facebook desse impulsionamento que você fez aí, cara? Na campanha que a gente nem sabia. O candidato fez o impulsionamento à moda Bangu, mas ele tirou no CPF, no CNPJ da campanha. E tinha que prestar, é o que o senhor falou, né? A prestação de conta. Por causa de, às vezes, R$100, o candidato perde. Ganhou a eleição, mas não assume. Ressalva, né? Enfim, é umas complicações. E aí dá trabalho pro advogado. Aproveitando esse gancho que ele tá falando aí sobre impulsionamento, tem muita gente que tem dúvida, né? Pode fazer impulsionamento nesse período de pré-campanha? Pode, com cautela, né? Desde que não seja, assim, não... Aí eu falo, a lei deixa muito em aberto, né? Ela permite impulsionamento desde que não seja excessivo, né? Às vezes o candidato não, o pré-candidato nunca fez um impulsionamento e já quer botar lá R$1.000, R$2.000, É isso. torrando uma grana alta, Um impulsionamento excessivo que pode chamar atenção. no desespero de querer atingir um A número grande de pré-campanha, tem pessoas. uma palavra que na pré-campanha você pode salvar aí. Moderação. Moderação. O que é ser moderado? Você tem que ter alguém com bom senso que entenda o sentido da palavra moderado. Botar um cara sem noção, que não sabe que para ele ser moderado ele não entende que é ser moderado, ferrou. Alguém com mínimo, né? Assim, né? Que usa a cabeça, né? Para raciocinar. Não só para separar as orelhas, né? Como diz o antigo. Pensa, né? Para pensar. O que é ser moderado? Então, é isso. O que é agir com moderação? É esse ponto. Então, sem exagero de gastos na pré-campanha, né? Tá? Doutor, o senhor acha que existe alguma conduta que parece inofensiva, mas pode gerar sérios problemas jurídicos, né? Eu citei aqui um exemplo aqui muito, muito real sobre o impulsionamento, né? Que até o Marcelinho falou aqui. É um erro para mim, muito infantil, que às vezes o candidato quer agir por conta própria, né? Sem deixar a assessoria ou até mesmo o jurídico dele ciente de algumas coisas, ou às vezes comete essa gafe no período antes de iniciar para ele uma corrida eleitoral, e aí na hora de prestação de contas. Mas existe algum, o senhor pode citar para a gente algum outro erro que pode parecer inofensivo, mas pode trazer bastante problemas? Pensar aqui, né? Tá falando de campanha ou na pré-campanha? Não, já na campanha mesmo, né?
é essa questão de discurso discurso de desqualificação do adversário. Acho que o candidato às vezes perde o limite, né? Principalmente quem já tem mandato e acha que ali ele está coberto pela imunidade parlamentar, enfim, há uma e essa questão de imunidade não é absoluta, né? Ela é restrita. Posso citar outra coisa para dar problema, a questão de gastos na campanha eleitoral, né? Justificativa de gastos, né? Muito complicado. Prestação de conta. Prestação de conta tem duas fases, a parcial e a final, né? Se não cumprir, vou cumprir parcialmente essa prestação de conta, né? Não ficar em cima do contador, não ficar em cima com quem... Deixar alguém responsável pelos recibos, você falou aí, né? Alguém gerenciando gestão. A campanha tem que ter gestão. Tem que ter gestão na campanha. Se você não tem gestão, você fica enrolado. A gente ouve, a gente já ouviu muito isso, né? Agora eu só vou dizer uma fala aqui e o senhor me disse não, tá certo. Aí, vai se arrebentar lá na frente. Deixa vir a multa. É só vir multa que a gente paga. É isso aí. Eu escuto muito isso. Não, cara, se for multa, eu pago. Mas aí depende do quantitativo, né? O cara tomou uma multa eleitoral, 2, tá? Mas o que pode acontecer na prática, né? O candidato tomou 50 multas. Essa recorrência dele pode configurar abuso de poder econômico, abuso de poder político. E aí, dá motivo aí para uma ação, né? AIGE, que é uma ação eleitoral. AIJE. Ação de Investigação Judicial Eleitoral. Tá? E é uma ação que é o terror de qualquer candidato. Por quê? Ela é uma ação que vai investigar ilícitos eleitorais e pode ter como consequência a cassação. Vai. Aproveitando o que você falou, eu acho que é um assunto que gera muita dúvida, essa questão do abuso de poder econômico e se confunde muitas vezes com abuso de poder político, né? Você poderia, assim, explicar... Porque é uma linha tênue. O que seria abuso de poder econômico, né? Você abusar do poder usando a parte financeira. Assim, até falar para a pessoa leiga isso, né? Como que eu vou entender abuso de poder econômico, né? Alguém que está de forma abusiva, se utilizando de meios econômicos, né? Usando da parte financeira de forma indevida, para fins eleitorais, com a finalidade de obter voto, compra de voto, abuso de poder econômico, né? Assim, captação ilícita de sufrágio, né? Enfim, você usa parte, enfim. O abuso de poder político seria você, dentro de uma concepção já de um mandato, eventualmente, você usar da condição, da posição que você está, do mandato, para ter algum tipo de favorecimento. Então, tendo um exemplo bem mais claro, que eu vou catucar aí, não tem pra onde correr não. Então, sendo bem mais claro, o candidato que tem um mandato, que utiliza da máquina pública para poder favorecer-se. Sim, é uma coisa. Esse é o abuso de poder. Pode ser, entende também. Às vezes configura das duas formas, né? O político e o econômico. Acho que foi sexta ou sábado. Uma cidade, acho que é aqui da Baixada, é do Rio, que acho que a chapa foi cassada porque o TRE, acho que tá no TRE ainda, entendeu que as nomeações que foram feitas, acho que mais de 2.000 nomeações, foi caracterizado como um abuso de poder político, né? E aí cassou a chapa de prefeito e vice-prefeito. É a utilização do poder. Esse abuso de poder político, ou seja, você abusa do poder que a política lhe dá. O político tem poder, evidentemente. E esse poder você pode usá-lo de forma lícita ou de forma ilícita. Eu posso usar o poder de forma lícita. O poder ele não é ilícito. O poder por si só não é ilícito, né? Às vezes a forma que você utiliza ele, você usa de forma abusiva. E tem as sanções diferentes a isso. Tá? A gente sabe que a campanha oficialmente eleitoral começa a partir do dia 16 de agosto. Mas, assim, quais são as principais mudanças nas normas eleitorais desse ano? Porque a gente sabe que, inclusive, a gente estava trocando até uma ideia aqui com o Rubens no programa passado, que ele até estava tentando estender um pouco sobre legislação, porque ele saca bastante também. E a gente estava falando sobre inteligências artificiais. Mas as mudanças do TSE sempre vieram acontecendo nos últimos anos de forma muito assim rápida, né?
Mas o que tem de mais importante, ou quais são as principais normas, né? Então, isso é um ponto para esclarecer aqui. O TSE, por obrigação legal, não é que o TSE é bandido, perseguir, não. Todo ano eleitoral ele tem que soltar as resoluções que vão nortear as eleições, né, as eleições. Então, lançou em 2024, vai lançar em 26, vai lançar em 28, 30 e por aí vai. Isso está na lei. 5 de março ele tem que fazer, até 5 de março. Que é aí onde vem o calendário eleitoral, as resoluções que vão nortear. E você tem algumas regrinhas para resolver. Se eu não me engano, o artigo 23 do Código, que quem é do direito aí, quem é curioso, o artigo 23 do Código Eleitoral. 23, inciso 9 do Código Eleitoral. TSE, né, o poder normativo. A justiça eleitoral é diferente das outras justiças. Quem é que, isso é importante falar, porque assim, quem é que organiza o processo eleitoral? É a justiça eleitoral. O que você não tem nas outras justiças, justiça civil, militar, a comum, a federal, você não tem esse poder. É só julgar processo que chega lá, não é isso? A justiça eleitoral ela tem, no mínimo, 4 funções. A primeira função clássica, que é o poder de julgar, que eles chamam de poder jurisdicional. Os processos que chegam lá e vão julgar, né, as ações. Segundo poder, poder normativo. Ou seja, as resoluções do TSE têm força de lei. Certo? Você acabou de falar resoluções, todo mundo sabe. As resoluções têm força de lei, todo mundo tem que cumprir a resolução. O terceiro poder a terceira função é função normativa, função administrativa. Ou seja, de gerir, administrar e gerir todo o processo eleitoral. Como que a pessoa vai emitir um título eleitoral? O primeiro título, ela tem que ir obrigatoriamente à justiça eleitoral. Como ela vai mudar de domicílio eleitoral? Justiça eleitoral. Quando ela vai eventualmente mudar de partido, exige um procedimento. E o juiz tem que entrar com uma ação para desautorizar a desfiliação para filiar em outro. Registro de candidatura. Quem que julga a registro de candidatura? Justiça eleitoral. Justiça eleitoral. Não é uma coisa administrativa, é um processo administrativo, mas que é judicializado. Da entrada com as certidões, etc. e tal. E o juiz ou o desembargador, o ministro que seja, dentro da competência, esse ano, a competência para gestão da eleição é do TRE, Estado, TRE, Tribunal Eleitoral, é ele que vai gerir o processo eleitoral. Na eleição de 24 e na de 28, a gestão ficou por conta das zonas, os juízes eleitorais com respectivas zonas eleitorais. Eu acho a eleição municipal muito mais pegada do que a eleição de deputado, né? Você tem uma coisa muito mais bairrista, né? Muito mais ali. E a função consultiva, que ou seja, a gente pode expedir consultas, né? Consultar o TSE sobre questões abstratas para eles responderem a gente e, eventualmente, a gente pode usar aquela resposta como base, se chegar a uma situação prática daquela ali. Entendeu? Então, você tem essas funções de justiça eleitoral, que é diferente das outras. Os caras mandam. 4 funções. Então, o Tribunal Superior Eleitoral, então, é ele quem decide. Ele tem que normatizar. E aí, cada órgão da justiça eleitoral você tem o TSE, o TRE e as zonas eleitorais. Uhum. Aqui em São João tem uma porra de zona, não tem? Sim, sim. Zona eleitoral, tá? Tem um monte aqui, não tem? Tem. 4. São 4. 4 zonas. 4 zonas. Na eleição de 24, se você reparar, cada juiz dessas zonas eleitorais tem um juiz em cada zona eleitoral. Cada um ficou responsável por alguma coisa. Um ficou responsável pelo registro de candidatura, o outro ficou responsável pela propaganda eleitoral irregular, o outro ficou responsável pela prestação de contas. Às vezes, quando você tem um local pequeno, como Queimados, por exemplo, é uma zona só, o juiz faz tudo. Desde registro de candidatura, a prestação de conta, tudo é feito numa zona só. Município grande igual o nosso aqui, aí você tem Nova Iguaçu, são 6 zonas, se não me engano. Porra. Tem a zona que fica responsável pelas urnas. Cada zona tem a sua atribuição. Repara as próximas eleições para você ver. Então, é isso. Cada zona tem um juiz, etc, etc. Então, é bom deixar claro esse ponto aqui de forma inicial. E aí, você perguntou sobre o que pode, né, se eventualmente ser considerado. Assim, por que esse eleitoral, você falou, quais são as principais novidades, né, para essa eleição agora? Acho que cada vez mais a questão do uso da internet. E suas diversas formas de serem utilizadas para fins eleitorais. A justiça eleitoral, já entrando no tema que eu acho que é o principal que você quer falar, né, sobre a
a IA, né? Vocês bateram um papo antes de começar aqui, IA. O Central não proíbe o uso de IA. Ela regulamenta, porque... E aí, se eventualmente você pegar a eleição passada, você tinha um certo tipo de regulamentação para IA. Como as coisas aconteceram na eleição, sem regulamentação, aí você tem que adaptar. É sempre estar correndo atrás do próprio rabo. Essa é a verdade, porque isso muda, você tem que estar mudando a lei. Mudou, muda a lei. Mudou, muda a lei. Para tentar... Porque o impacto que isso causa numa eleição é absurdo. A gente não tem ideia. O impacto que um vídeo transformado, um vídeo mentiroso, pode causar numa eleição. Por quê? O período eleitoral ele tem 45 dias, cara. Como é que tu vai desfazer uma coisa que tu postou, alguém postou que é indevida de você? Imagina a situação que aconteceu com um candidato uns anos atrás. Postaram um vídeo de um cara com uma criança de mão dada assim, andando não de frente, né? Vamos pra lá, filmando. Dizendo assim, o candidato tal é pedófilo. Acabou, amigo. Acabou. Eu comentei aqui o caso que o amigo viu o laudo postado pela equipe do Marçal. Assim. E ele não viu assim, depois. Não postou não. Eu tava conversando com ele, aí ele falou assim, pô, teve lá o caso lá, né, o Boulos lá. Eu falei, não, cara, aquilo ali era mentira. Ele, não, era mentira, eu não vi. Tipo assim, o cara conseguiu... A mentira chegou até ele e a verdade não chegou. Esse caso do Marçal, ele é meio bizarro, né? Porque assim, infelizmente, a gente vive numa era de polarização absurda, né? Infelizmente é isso. Todo debate que você fala sobre política acaba chegando nisso aí. Direita, esquerda, centro, o Marçal... Eu não consigo acreditar que ele não viu que não era aquela pessoa ali, não era o Boulos de verdade. Eu também não Pelo amor consigo de Deus. acreditar, não. Ele sabia. Tem que ser muito idiota. Deixa eu falar assim, tá? Perdão pela palavra. Tem que ser muito idiota para acreditar que ele não sabia. Tem que ser um nível absurdo de idiotice. Eu sabia, acho que foi pô. intencional. Óbvio que foi. Porque o impacto é muito grande. O cara tem milhões de seguidores no Instagram, cara. Olha o dano que causa ele pegar aquilo ali e postar. Não tô dizendo nem que o outro ganha a eleição por conta disso. Não estou dizendo isso. Eu não estou discutindo até porque quem foi pro segundo turno foi o Boulos e tal. Não foi nem ele. Mas olha o nível que chegou de falsificar, não foi de falsificar, de pegar um nome que é parecido e induzir que é aquela pessoa. O Marcelinho até comentou isso no podcast passado. Falou assim, irmão, eu tenho quase a certeza de que ele recebeu um telefonema. Falou, meu irmão, tira a sua campanha. Toma esse refrigerante aqui, dá um jeito de sair de... Como é que você sai agora? Porque você fez um movimento no Brasil inteiro para você ser o candidato da direita. E agora, como é que todo você mundo sai? contra você. Sim, né? As pessoas que... Sim, porque nem todo mundo é extremista, né? Existe na direita pessoas que falam assim, meu irmão, pô, isso aqui eu não sou a favor, não. Mesmo sendo o lado que você apoia, tem coisas que você não abraça. E eu acho que a gente tá falando até principalmente do lado da direita, né? O cara que é extremista, ele pode acontecer qualquer coisa que ele não quer saber. Seria dos dois lados. Ele não quer saber. Pode ser o absurdo que for. O cara pode dar na cara dele que não vou continuar votando em você. Não importa. Mas o cara que não é... Que eu acho que a grande parte das pessoas, a maior parte, não são de pessoas extremistas, são de pessoas que pensam, né? Que param pra raciocinar. Pô, calma aí, isso aqui eu não... Esse papo aqui eu não abraço, não. Mas, pô, tudo bem. O cara vai ganhar a eleição, mas, pô, assim? Que o cara se coloca no lugar do cara. Imagina se é feito com um filho seu... Alguém botar um laudo falso, que você usa droga, que você não sei o quê. Pera aí, isso é muito sério. O cara quer... Aí o cara, por sua vez, o Boulos já usou de um artifício ali. Pera aí, cara. Com que cara eu cheguei para minhas filhas e falei? Porque a filha chega na escola, recebe a informação. Pô, teu pai. Que cara eu chego para minhas filhas e falo isso aqui? Que não sou eu. Aí o cara se coloca naquele lugar. Mas, calma aí, pô. Tem um limite ético, pô. Tudo bem, vamos fazer tu pagar, mas tem um limite. Tem o limite. Então, aí veio agora a legislação mudando por conta até do efeito Paulo Marçal. E o interessante nessa história de Paulo Marçal e Boulos, é uma coisa que, não sei se vocês assistiram, já entrando aqui na resenha, né? Na descontração. Vocês viram a live que eles fizeram depois, antes do segundo turno? Os dois juntos. Os dois. Um clima de romance, amigo. Tu viu os dois? Assim, Era o que a gente tava falando um pouquinho antes, né? A política tem isso, né? Mas eu achei legal aquela live. Mostraram minimamente um respeito. Mesmo o cara tendo feito aquilo contra ele,
ali estavam no respeito. Você tá entendendo o meu ponto de vista? Sim, tô entendendo. Pessoal, pô, cara, desculpa, sei que ali estavam rindo, né? Tava um clima meio de, aspas, um romance meio doido assim, meio descontração total. Mesmo depois desse episódio, o cara causou um dano na vida do cara. Eu achei aquilo ali bacana. Ele zoando, o Marçal zoando ele, isso aqui. Ele ter topado participar, que se fosse um cara muito radical, Nem ia. nem ia. Então o cara também vê uma oportunidade eleitoral de participar daquilo ali também. Tem isso, né? É, Sim. porque aí eu acabo enganjando no Aproveitar a audiência dele. Vamos, grupo que eu não faço parte. exatamente, vou entrar nisso aqui. num grupo que eu não faço parte, tem como eu entrar aqui agora, pô. Mas foi engraçada a live, né? Com os dois assim, pô, eu ri muito. Tu viu essa live? Eu vi. Tu viu? Meu irmão, que engraçado, cara. Não, pô, Marçal, eu te amo, não sei o quê. Aí o Marçal, tudo bem, meu amor. Eu falei, que loucura, irmão. Se contar, ninguém acredita. Assim, cara, isso é loucura. Que um mês atrás o cara tava postando e o cara tava drogado, internado e ficou por isso mesmo. Foi meu assessor que fez. Então, doutor, aí só para responder o que ele perguntou, só não perder. Então, a grande novidade para essa eleição é o controle de IA. Aquela regrinha, né? A lei não proíbe a IA, ela está regulamentando. A proibição de... E agora todo o conteúdo gerado por IA vai ter que ter o aviso embaixo. o rótulo. O rótulo, né? Que é feito hoje no Instagram, né? Conteúdo produzido por IA. Vou ali botar na eleição. A proibição de deepfakes, né? A possibilidade de quem usa a IA de forma indevida ser classificado como abuso de poder e com perda de mandato. Isso é uma coisa que assusta, né? Fala em abuso de poder e a novidade, não poder usar a IA de nenhuma forma 72 horas antes das eleições. Eu acho que essa é a principal novidade, né? No meu entender. Eu acho que a IA vai potencializar muito a disseminação de fake news, né? E às vezes o brasileiro tem mania de receber uma coisa ali, não checou a informação não, tô mandando pra frente. Quem é que responde hoje para uma fake news, né? Por exemplo, às vezes eu posso estar ali, eu apoio aquele candidato A, mas não tem um vínculo e postei uma fake news, pô. Só eu respondo, o candidato também responde. Aí tem uma coisa que a sua pergunta é muito boa, né? Que aí, que aí ficaria muito fácil, né? Eu usar um cavalo de Troia. Pego alguém, você ou dele, que é candidato. Solta uma fake news em nome dele. Pra ferrar. Não é assim que funciona também. Né? Eles vão investigar se você faz parte do grupo dele, se você é apoiador de campanha, para saber se ele usou você usou um terceiro para divulgar isso, né? Tem essa possibilidade. Entende? Então há essa caracterização. Você tem que se... Porque senão fica fácil, né? Eu pego um Troia, pô, aí divulga alguma fake news do candidato tal. Né? Tipo, ele fala, você monta ele falando mal de alguém, né? Só que você não apoia ele. E a justiça vai condenar ele? Não, vai tentar punir, eventualmente. A pessoa que fez que... pegar, mas isso é dentro de um processo judicial, né? Assim, se ela provar que você é apoiador dele, os caras vão conseguir chegar. Você vai parte da equipe, já foi apoiador, alguma coisa, algum rastro vai ter. Se não tiver rastro nenhum, infelizmente não tá. Entende? E aí, você perguntou se quem responde, né? A pessoa física, né? A justiça eleitoral, durante o período da campanha, ela vai estar atrás do candidato que faz. Entende? É claro que uma eventual ação de investigação judicial pode ser que possam ser que terceiros que não são candidatos possam ser atingidos, tá? A pessoa que não é candidata, ela não está isenta de sofrer uma ação judicial. Por exemplo, uma coisa que todo mundo acontece, doação de campanha indevida. E a gente até tem um vereador aqui que perdeu até o mandato, né? Alguém doa para a campanha, a pessoa só pode doar, né? Até 10% do rendimento do ano anterior. Uhum. Muita gente doa sem poder. Doa mais de 15%, mais 10%. E aí sofre uma ação, fica inelegível. Enfim, tem que pagar a multa de até 100% do que não podia doar e fica inelegível por um tempo. Para deixar bem as claras aqui para os candidatos. O candidato monta uma equipe para poder trabalhar para ele, né? E tá lá, registrado, tudo direitinho. E essa pessoa, ela recebe algum benefício do governo federal. Mas o candidato não teve essência nenhuma, essa pessoa não passou nenhuma informação. O candidato ainda assim é penalizado. Não, mas é por isso que tem que ter uma equipe, né? Porque assim, em tese, você tem que fazer contrato todo mundo, né? Contrato todo mundo. Então assim,
preencher uma ficha dando as suas responsabilidades pelas informações prestadas. Isso aqui dá trabalho, cara. Mas Sim. ele dá trabalho fazer isso. Mas tem que ter trabalho. Até porque é um mandato de 4 anos, né? Que pode estar indo embora. É uma É campanha trabalho, eleitoral e um trabalho de. Faz uma ficha que você recebe benefício do governo? Sim ou não? Sim, não. Pegar os documentos da pessoa também Documento. e poder fazer uma investigação que seja, né? Não, mas assim, não há tempo disso. Esquece, não há tempo disso. Eu participei da campanha eleitoral lá em Nova Iguaçu, prefeito anterior, cara, é muita correria. É muito louco, a eleição é muito louca. Eleição de deputado até que pode ser que dê, né? Mas uma eleição bairrista, como a eleição municipal, é muito difícil. É muita loucura. Entende? É muita loucura no sentido de ser muito mais quente. Sim. O cara vai votar em você com a pessoa que tem proximidade, approach e tal. Foi na eleição de deputado, que às vezes, não conheço o deputado, mas vou votar porque ele é do partido, o cara lá do município longe, vai votar por conta disso. É uma eleição mais aberta, né? A gente estava falando sobre mudanças. Há 2 semanas atrás, a galera da comunicação estava comemorando muito uma lei lá, na verdade é um pacote de leis, né, dos partidos que foi aprovado na Câmara e um dos itens que está lá é que a Meta não vai poder banir os números oficiais do WhatsApp, dando uma brecha ali para poder fazer disparo em massa, né? Então a galera tava comemorando já como se que isso fosse já valer. Ainda nem foi pro Senado ainda, precisa ir pro Senado. O brasileiro é ansioso, mas que se passasse lá no Senado já tinha uma brecha para isso valer para essa eleição. Ansioso, cara, porque alguém espalhou que ia valer agora, pode ter certeza. Alguém E aí eu postou em falei algum assim, lugar. poxa, cara, basicamente eu fui ali, pesquisei e vi que tem um princípio da Anterioridade. anualidade, né? Anterioridade mínima, anualidade e tal, que muda a regra eleitoral. Aí vai ver se muda a regra eleitoral ou não. As leis que mudam regras eleitorais tem que valer, tem que ser um ano antes. Tem que entender se essa lei muda a regra eleitoral ou não. Ou se é só questão de informar, não sei. Tem que ver. Entendeu? Com certeza, fazendo lei agora, não vão querer que valha para a próxima. Senão não faz sentido. Entendeu? E vão tentar empurrar agora. Vão tentar. Entendeu? Disparo em massa, meu Deus. E sabe que eu fico intrigado? Você falou aí que a pessoa espalha e tal, depois. Às vezes eu recebo um texto assim, recebo um vídeo, né, uma foto, com a seguinte mensagem. Não sei se é verdade, mas estou compartilhando. Pra quê? Cara, que loucura, irmão. Fico assim, cara, que loucura, Eu irmão. não sei se é verdade não, mas eu tô colocando aí pra você. Aí eu vou, imagina só, o efeito manada disso. Aí eu vou compartilhar mais 5, boto um grupo com 800 pessoas. Hoje o grupo dá milhões de pessoas, né? Aí cada um desse grupo espalha. Imagina só, então tu vai ver em 1 minuto quantas pessoas já tiveram acesso a isso. E se for conteúdo falso? Da mesma forma que a gente está falando de conteúdo aqui, eu queria perguntar também algo para o senhor aqui sobre denúncias, né? No período eleitoral, muita gente faz denúncias. Essas denúncias têm peso dentro da justiça? Meu Deus. Terror do advogado. Representação. Meu irmão, funciona. Pardal, alô, Pardal! Essa Pardal. perguntinha foi só para pimentar, Meu tá? irmão. Porque a gente... Eu só meu irmão, funciona. Pardal, funciona. MP, funciona. Além das representações, que as pessoas entram, podem entrar com representações por abuso e tal, um monte de coisa. Funciona, cara. Você vai julgar. Se tem elementos ali, tudo do Pardal vai para a justiça julgar. E a justiça vai julgar se arquiva ou se não arquiva, né? E vai ver o teor da denúncia. Às vezes a denúncia é louca, né? E aí faz o advogado do candidato Não, porque o trabalhar. Pardal, ele tem que ter evidência, né? Tirar uma fotinha, né, e tal, mandar, né? Enfim. Aí o cara Pardal pergunta, quer ser identificado? Não quer, né? Pode ser anônimo? Funciona, cara. Eu trabalhei, viu? Eu trabalhei. Eu lembro que a gente tava na campanha, né? Aí Eu não, né? A equipe do equipe, escritório, né? Que loucura. Cara, sei lá, que doideira. Mas assim, agora vamos falar aqui algo também, vamos abrir aqui uma brecha ainda maior, né? Às vezes os candidatos dão muito mole também, né, doutor? Porque é o que a gente está falando aqui, se a denúncia tem valia, ela é relevante demais Tem no coisas processo. também que não tem coisas também que chega também que é vazio, cara, que não tem fundamento, entendeu?
Eu falo, existe coisa no direito eleitoral que é uma zona cinzenta. Você sabe o que é proibido, sabe o que é permitido. Está bem claro o que é proibido e permitido. Sim. E tem algumas coisas que você tem dúvida. É a zona cinzenta. Quem o candidato que está no risco, que tem que ir para cima para ganhar a eleição, ele vai atacar essa zona cinzenta. O candidato que está confortável, que está com uma pesquisa está em alta, está bem, né? Ele vai ficar na zona de conforto dele, não vai arriscar. O que está ali apertado, o que está precisando no gabota, ele vai atacar na zona cinzenta. Ou fazer até o que não pode. E se não pode, é porque aquilo não dá voto. Tá entendendo? O que não pode, aquilo gera prejuízo para alguém. Se não pode, é porque gera prejuízo, pode ter certeza. Por que eu não posso impulsionar conteúdo negativo? Não posso impulsionar. Eu posso impulsionar conteúdo positivo meu. Eu não posso impulsionar falando mal de outro candidato. É proibido o impulsionamento. A Meta tem trabalhado com Negativo. bastante rigidez com relação a isso, né? Mas Tem o feito as candidato lá análises. sofreu ação por conta disso. Por Então- impulsionar conteúdo negativo. Então, hoje, uma postagem hoje pode até caçar um mandato. Pode. Uma postagem acho exagerado. Dependendo da postagem também, É, né? mas o conjunto de obra, de postagem, gera. Isso é importante para quem quer disseminar deepfake aí, atividade dobrada. Porque a galera chama de. Como é que a gente fala? Do trabalho sujo, não, né? A galera que fica no oculto, né? As mídias sujas. E é o que o senhor tava falando, né? O TSL entrou bem ríspido nessa. Né, contra as inteligências. Contra a diminuição de. O lema da eleição de 2026 é o combate às fake news. É o lema. Que já foi alto Cara, na eleição passada. eu não consigo entender porque que tem gente que tem raiva do combate às fake news. Eu não consigo entender. Eu não Também. consigo entender por que algumas pessoas não gostam desse combate às fake news. Mas quem tem que dizer o que é fake? Não pode, pelo amor de Deus. Meu. Se você posta algo falso sobre alguém e essa pessoa comprova que é falso, né? Não é uma coisa que a justiça vai dizer, alguém vai se insurgir contra aquilo. Alguém que você está atacando, né? É sempre esse debate, mas quem é o competente para dizer o que é verdadeiro e o que é falso? Não é isso. Se eu for entrar nessa seara, ninguém é capaz de dizer o que é verdadeiro e o que é falso. Fica uma coisa, como você falou, cada um posta o que quer, mas não é assim que funciona. Existem coisas que são claramente falsas. O exemplo do Marçal. Quem foi o competente para dizer que aquilo é falso? O próprio candidato. Ele foi lá, ó. Fez um outro lá. Isso aqui sou eu não sou aquilo ali. O nome é outro. Não, era outra pessoa. O nome era parecido com outra pessoa. O jurídico lá uma das campanhas que a gente tá, né? Ele compartilhou um trechinho da declaração do presidente do TSE, né? Que defendeu que o uso de inteligência artificial não será tolerado para engano deliberado do eleitor e da eleitora e para ataques ao sistema eleitoral. Aí ele fala, né? A inteligência artificial alterou profundamente e ele critica o uso fraudulento de técnicas para troca de rosto, clonagem de voz, sincronização, porque a IA hoje tá pesada, né? Vamos fazer isso bastante. Pô. Pegar o vídeo do candidato, alterar a voz, o que ele tá falando, o que não é. E esquece. Hoje a gente já consegue. A gente que tá mais aí trabalhando com IAs aqui também, a gente consegue ver o candidato, não só o candidato, mas não vou falar o candidato, vou falar pessoas, né? Pessoas que nem estão na mesa sentado e fazendo vídeo como se ela estivesse naquele local. E assim, você não consegue hoje distinguir que aquilo ali é IA, cara. Você não consegue. Eu não sei qual é o recurso que o TSE vai ter para poder identificar isso. Sim, as plataformas conseguem distinguir. Sim. Eles conseguem distinguir, óbvio. O eleitor, talvez a olho nu não consiga, a não ser que você tenha, é que eu falo, é que entra a polarização e o senso crítico. Que o cara que é extremista, ele não raciocina, não adianta. Ele vai ver um vídeo absurdo assim, pô, calma aí, isso aqui não tem mínimo de razoabilidade. Vai ver um elefante voando, vai acreditar. Pô, calma aí, caraca, o elefante tá voando mesmo. É um milagre isso aqui, ele vai acreditar que aquilo ali é verdade. Entende? Aí você não tem o que fazer. Se a pessoa acredita nas próprias convicções, na própria verdade, não tem o que fazer. Aí é uma coisa que você não tem como resolver. Agora,
Se uma pessoa de minimamente bom senso, calma aí, isso aqui tá muito sensacionalista. Tudo que for muito sensacionalista, você tem que duvidar. Essa é a minha dica. Não, assim como tem as IAs para poder fazer a produção de conteúdo, né? Hoje tem se avançado muito na construção de IA para identificar os conteúdos de IA. Agora, ele estava falando na semana passada, o Rubens, né? A respeito de uma coisa que vai dar um trabalho aí, que é a questão do ônus da prova, né? A pessoa que produz o conteúdo recebeu uma denúncia. E essa pessoa que fez a denúncia, quem tem que provar é eu que produzi, alguma coisa assim. É a inversão do ônus, eu acho justo. Porque você que produz, você tem todos os meios possíveis e imagináveis para se... É mais fácil você provar que não é IA ou que não alterou do que eu. É só você pensar na relação de consumo. Uma ação de consumo. No banco, você, sei lá, um empréstimo na sua conta que você nunca fez. Você não tem nem conta naquele banco. Como que você vai provar que você não fez o empréstimo? Me diz aí, como você vai provar? Como você prova que você não fez o empréstimo? Como que você prova? Eu vou mostrar aqui, eu não tenho conta nenhuma aí, pô. Não, vamos usar. Se você tem conta no banco, como que você prova que você não fez o empréstimo? Eu vou ter que fazer o extrato, né? Não, você tem um extrato, você tem que provar que você não contratou. Não é mais fácil o banco provar que você fez do que você provar que não fez? É mais fácil o banco provar. Por quê? O banco detém todos os meios técnicos disso. Ele vai ter lá a ligação que você fez, o pedido da internet, você no caixa eletrônico. O banco detém toda a movimentação, a gestão técnica. Então a inversão do ônus é para quem tem meios mais fáceis de comprovar que não fez do que provar que a pessoa provar que fez. Vou pegar pegar um senhorzinho de idade e alterar a voz dele lá, um vídeo e alterar um senhorzinho de idade. Não sou eu. Como é que ele vai provar que não é ele ali? Quem fez o conteúdo? Foi a equipe do candidato tal. Beleza, e aí? O conteúdo é IA ou não? É IA ou é real? Eu fiz um vídeo aqui que a gente brinca, né, com isso, né? A gente hoje tá muito difícil de distinguir. Qual o ponto aqui? Para quem... A pergunta é, para quem é mais fácil produzir a prova? Nesse caso. Não, a inversão do ônus é por conta disso, né? Porque é mais fácil aí quem fez a IA provar que não é do que quem tá acusando que não é provar. Eu não tenho meio disso. Eu sei que não é. Não sou eu que tô ali, pô. Mas não sou eu que tenho que provar. Quem tem que provar é quem prova fez. Você. Que se sou eu ali, você vai provar fácil. Ó, o vídeo aqui, ó, não tem edição de IA. Tá entendendo? Então, é até uma coisa que é bom se resguardar, né? Você tá ali fazendo uma produção, fotografa um bastidor, porque tem a edição também depois, dá pra você com tranquilidade, exatamente, né? Mas se resguarda. Um trabalho árduo, por isso que cada um no seu quadrado. Quem faz marketing, mídia no seu quadrado, o jurídico no seu quadrado, o contador no seu quadrado. O erro do candidato é perguntar pro advogado se ele pode fazer esse vídeo, né? Se o vídeo está legal. Não é. Assim, o advogado vai opinar tecnicamente. Tem A, não tem? Né? Ou perguntar pro cara do marketing se juridicamente é possível fazer aquele vídeo. Não é. Entende? É cada um dentro da sua atribuição. Aí a campanha tende a ser mais... O candidato se preocupa só em ganhar voto, cara. O candidato tem que se preocupar em marketing, jurídico, contador. Né? Não sei, ele tem que ter equipe. Você pode falar para eles aqui? Porque eles não se preocupar com isso. Candidato, Leonardo falando aqui, tá? Leonardo Santos. O candidato tem que se preocupar em ganhar voto. As outras preocupações têm que estar a cargo de sua equipe. O contador, parte contábil. O advogado, a parte jurídica. E o marketing, mídia, parte marketing, mídia. É isso. É isso, cada um no seu quadrado. Por experiência própria. Quando você foca só em ganhar voto, a sua campanha tende a ter mais sucesso. Ouviu, Marcelo Couto? Com certeza, né? Doutor, esse papo é muito bom e é extenso, né, cara? Quando a gente fala sobre justiça eleitoral, a gente entra nesse mundo, e aí, como o senhor já está legislando há muito mais tempo, né? Já conhece, até por isso que o senhor está sentado desse lado e a gente está desse aqui. Mas assim, a gente sabe que muita coisa mudou e muda muito rápido. Sim. Então a gente começa a conversar sobre várias coisas aqui, vai abrindo as portas. Mas, como eu disse para o senhor, esse é um papo que rola justamente na hora do almoço,
Até para a galera poder ter o tempo de assistir o podcast, né? Então, a gente está se encaminhando para o final. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Não sei se meu parceiro tem uma outra pergunta, mas eu tinha anotado uma pergunta aqui para a gente poder fazer, que eu acho que é um fechamento de Lá ouro vem. aí. Aí, Marcelo, lá vem ele. Lá, velho. Se o senhor pudesse dar 3 orientações jurídicas, né, obrigatórias para qualquer pré-candidato que pretende disputar uma eleição, quais seriam? Tu vê que isso aqui não foi nada brifado, né? Programado. É agora na lata. Então, assim, tem que pensar minimamente como falar. Desculpa. Nada. Então, assim, 3 dicas para o pré-candidato. Primeiro, moderação. Segundo, respeitar a sua equipe dentro das suas funções, né? Ter uma equipe mínima. Sei que é muito fácil a teoria, né? Às vezes, em algumas campanhas, o candidato não tem meios, né? Meios para poder bancar uma equipe maior e tal. Beleza. Conselho jurídico. Na pré-campanha, moderação, tá? E ouvir o seu advogado, né? Em relação ao que pode ou que não pode na pré-campanha. Lembrando que a pré-campanha, né? E já entrando aqui, é o período que você pode começar a se lançar, exaltar suas qualidades, participar de reuniões, né? Enfim, isso não é proibido, participar de reuniões, né? Começar a eventualmente movimentar grupos de bairros, enfim, você pode fazer isso tudo. O que você não pode é pedir voto ou induzir o pedido de voto. Você pode se exaltar suas qualidades, o seu histórico, a sua vida. Isso você pode fazer, deve fazer. Até porque a pré-campanha para eles. Senão, não existiria a pré-campanha. Ela antecede a campanha. Então, é um período que você pode fazer isso aí. Tá? Então, o conselho é moderação. Participe de reuniões, podcasts, né, live. Você pode fazer isso tudo. Né? Moderação, você vai usar isso aqui, participar de reuniões. E, principalmente, né, evite ataques nesse período. Eu acho desnecessário nesse período agora. Eu acho que você tem que aproveitar esse período para se exaltar. Exaltar suas qualidades, o que você pretende fazer, o que você não pretende, qual a sua linha de raciocínio, a sua linha ideológica, se você tem algum nicho de atuação, né? Animais, religioso, enfim, não estou entrando no mérito, cada um vai ter a sua pegada, se de alguma questão específica. Eu acho que você tem que exaltar o seu histórico como ser humano, né, para as pessoas começarem a se identificar com você. Principalmente se você não tiver mandato, se você não tiver uma história política, né? Às vezes você tem mandato, às vezes você é vereador, vem agora deputado, ou você eventualmente já foi deputado e agora está voltando, né? As pessoas meio que já te conhecem um pouquinho. Mas se você está eventualmente vindo do zero, tá? A parte política, você tem que começar. E não perca tempo falando mal dos outros, né? Ganhe tempo falando bem de você. Tá? Então essas são as dicas que eu até invadi uma área de mídia aqui, marketing, mas enfim, vai essas dicas aqui para vocês aqui. A gente caminha lado a lado, mídia e os advogados tem que caminhar lado a lado. Acho que eu falei bem, né? Não utilizar IA para fazer consultoria jurídica. Pega um profissional para poder fazer a orientação. A né? gente até comentou Os sobre isso. Quer usar IA para tudo, né? A gente comentou isso com. As pessoas estão usando IA para fazer consulta psicólogo, cara. Pelo amor de Deus. Isso é loucura. Cara, ó, pra você ter ideia, o assunto IA, ele foi protagonista, né? Nos nossos. Esse é o nosso terceiro episódio? Quarto episódio. Esse é o nosso quarto episódio. Então, nos 4 episódios, ela teve presente. Vai continuar. Conforme a eleição for se desenrolando, a gente vai ver muito absurdo. Então. E aí vamos caracaiar de novo, entendeu? Doutor, a gente sabe que, como o Dudu falou, o assunto é extenso, mas a ideia é deixar a galera com gostinho de quero mais, né? Então... Eu volto. Você já falou pra gente que você volta, numa outra oportunidade. Com certeza vão surgir assuntos novos, novas dúvidas, e a gente vai fazer esse convite de novo. Eu volto na campanha. Vamos organizar aí no meio da campanha, aquela loucura, eu volto aqui um dia, a gente faça um bate-volta aqui, um horário... mais tranquilo, né? Dessa vez a gente faz até ao vivaço, abrindo perguntas. Faço aqui, eu venho na campanha. Então abra um espaço aqui se o senhor quiser fazer alguma consideração final. Não, eu só tenho a agradecer a vocês pela oportunidade, como eu falei, em um lugar que eu nasci, que eu vivi. E eu acho que é o primeiro podcast que eu participo em São João. Foi o primeiro. Então, oportunidade sempre boa de retribuir ao local que me deu a vida, né?
E ter o carinho de vocês, a consideração. E eu vou voltar aqui na campanha, no meio da campanha, que a loucura toda, vou estar aqui de volta falando. A gente vai estar. Mas vai ter um maior prazer. Pra resenha, Acabou a né? caminhada, acabou. Vem, bora, Que bora. loucura, vem Vamos fazer. pra cá, vamos fazer uma live rapidinho aqui, enfim, e é isso, tá? E muito obrigado pelo carinho. Tô lá nas redes sociais, né? Leonardo Santos Advogado, quem quiser mandar direct, perguntar, eu vou responder todo mundo. Respondo, tá? Respondo, claro. Isso é bom. Perguntar uma parada, assim, dentro do que eu posso responder, né? Não tem como responder, por exemplo, qualquer direito penal. Não é minha área. Consultoria, não. Como é? Eu respondo lá, conversa. Acho que é importante conversar, as pessoas precisam entender. Acho que a eleição, a gente que gosta dessa área, a gente tem um dever, uma função social de informar. Eu acho disso. Independentemente de valores, de valores que eu digo de grana, tá? A gente tem um dever social, função social de informar. Acho que é uma função nossa, é uma função moral. Entende? Então, por isso que eu participo aqui, enfim, participar de outro, vou voltar aqui. Função social do dever de informar. E não tenho problema de eventualmente fazer isso. De bola. Perfeito. Tá? Partiu pro final? Um abraço, obrigado, tá? Doutor, muito obrigado. Você enriqueceu aqui a gente com conhecimentos que com certeza a gente vai levar aí pra vida. Vamos ter, graças a Deus, aí temos o prazer de ter o WhatsApp do senhor e qualquer dúvida que a gente tiver, com certeza a gente vai ser uma dessas pessoas. Pô, doutor, tira uma dúvida pra gente aqui, mas brincadeiras à parte, obrigado aí pela presença do senhor aqui. Tamo junto. A gente com certeza vai contar com a presença do senhor. Vamos chamar de Leonardo, o senhor me Leonardo, acaba comigo. O senhor, Léo, o senhor acaba comigo. O senhor, eu sei que eu já passei de 40, mas o senhor acaba comigo. Doutor Leonardo. Chamar de Leonardo. Cria de São João. É isso, agradecer Muito orgulho. Agradecer o nosso amigo Lucas e seu aluno, né, que fez essa ponte aí, compartilhou o contato. Luquinha Vou dar um parceiro. abraço pra ele. Vou dar um abraço pra ele. Assim como eu falei no início, falar no final, você que tá assistindo, gente, olha só, um bate-papo super importante desse. Compartilha com seus amigos. Ativa o sininho aí pra vocês receberem todas as notificações. E se inscreva no nosso canal, tá? E um beijo no coração. Não compartilha fake news. Abraço. Desse jeito. Tchau, tchau. Tchau.